Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TafaCast, conversas que conectam, ideias que transformam. Eu sou Diego Tafarel e a partir de agora o seu compromisso é aqui com a gente. Antes de apresentar o nosso convidado para lá de especial, gostaria de mandar um salve para aquela galera que tanto nos apoia. Vamos falar primeiramente dos nossos queridos amigos da Demoura Personalizados. Gente, a Demoura Produtos Personalizados é uma empresa aqui de Uberaba que é especialista em transformar ideias em realidade. Pessoal, eles fazem de tudo: brindes, uniformes, cartões de visita, banners, gráfica rápida e, claro, essas canecas lindas que agora fazem parte do nosso estúdio. E tem mais, o convidado de hoje também vai levar uma caneca personalizada feita especialmente para ele como lembrança desse encontro. Então, já fica a dica. Se você quer personalizar a sua marca, é só passar na rua Djalma Castro Alves, 658, Sala 5, no Amoroso Costa, e falar com a galera da Demoura. Lembrando, você que disser que viu essa propaganda aqui, diretamente do TafaCast, você tem direito, através do cupom TAFA10, a um desconto de 10% em todos os produtos da loja. Valeu demais, Demoura, valeu demais, Denildo. Também agora gostaria de apresentar o nosso outro parceiro que é sensacional também. Eu estou falando deles, eu estou falando do Jordão Lanches. Se você está buscando um lugar para saborear um lanche delicioso com qualidade e um atendimento especial, então o Jordão Lanches é o lugar perfeito para você. Localizado em Uberaba, esse é o point onde você encontra lanches irresistíveis, pizzas super recheadas e sobremesas que vão deixar você com água na boca. Com cardápio variado, o Jordão Lanches é referência na cidade quando o assunto é sabor. O lugar oferece opções para todos os gostos, sempre com ingredientes frescos e preparados com muito carinho. E o melhor de tudo, você não precisa sair de casa, então faça seu pedido diretamente pelo WhatsApp, ou então pelo direct do Instagram, ou então ligue para a turma, que com certeza você será muito bem atendido. O Jordão Lanches fica na Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1478. Um abraço, Wellington, e valeu pela parceria. Bom, agora vamos apresentar aqui o nosso convidado, que é especial demais da conta. Nós temos aqui hoje a honra de receber em nossos estúdios José Olavo Mendes Júnior. José Olavo, é um prazeraço estar te recebendo aqui, né? Como membro, como diretor da FASU, que é uma responsabilidade gigantesca. Fico muito honrado em ter você aqui no nosso 5º episódio. Professor Tafarel, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, a gente bater um papo. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Eu estou sendo pego de surpresa, professor, mas a gente está aí para aceitar desafios e tentar fazer uma comunicação da nossa instituição, da minha vida, né? Para tentar esclarecer para as pessoas aí. Zé Olavo, aqui eu quero que você fique bem à vontade, porque a ideia nossa aqui do TafaCast é um bate-papo. Eu quero trocar ideias com as pessoas, igual eu disse, né, no começo. O TafaCast tem o lema: conversas que conectam, ideias que transformam. Eu quero bater papo, eu quero conhecer um pouco da história de profissionais que são exemplos como você. Então, de antemão, já te dando boas-vindas novamente, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Quem é o José Olavo? Não, primeiro agradecer com uma pessoa especial, né? Não sei se eu sou tão especial, mas então vamos lá. José Olavo, ele vem de uma família, a 4ª geração de pecuaristas tradicionais, né? E vem de uma união de 2 famílias que são tradicionais aqui de Uberaba e trabalham com zebuinocultura. Então, no nosso sangue está o zebu. A gente até brinca, algumas pessoas não vão entender, mas que o meu cordão umbilical, quando nasceu, meu pai pegou o meu cordão e enterrou debaixo do morão de uma cerca. Isso que quer dizer? Isso aí você vai ter o vínculo com a terra. Então, nós temos o vínculo com a terra já desde o nascimento. E amamos o que fazemos. E durante a trajetória, as coisas vão moldando você. Então, eu formei em medicina veterinária,
Fui trabalhar, já trabalhava antes de formar em medicina veterinária, fui trabalhar no campo com prestação de serviço na parte de embriologia animal, reprodução animal. Tive a oportunidade de fazer um mestrado fora do país, fui para fora do país, fiquei 2 anos e meio. Tive até a oportunidade de ficar, falei, não, tá na hora de voltar para a terrinha, né? E voltei e as coisas são engraçadas. Eu nunca tinha pensado nessa parte educacional. E quando eu voltei, surgiu uma oportunidade de estar no curso de medicina veterinária, que antes era o curso de medicina veterinária, era regido pelo Instituto Zé Caetano Borges, que era uma união de 3 instituições aqui em Uberaba, que era a BCZ, a Uniub e a FASU. E aí, quando eles fizeram, me jogaram para trabalhar num centro de reprodução, trabalhava com embriologia e depois a carreira foi seguindo. Então, eu fui para ser professor na parte de reprodução animal e depois eu fui fazer parte do conselho e fui o presidente do conselho. Depois que saiu, eu falei, bom, acho que a minha parte, fiquei 9 anos, falei, minha parte educacional, eu já fiz a minha contribuição, tá tudo certo. E aí eu fui convidado para tocar um grande projeto aqui em Uberaba, que o Grupo Brasif fez um laboratório de tecnologia de reprodução animal. E aí me chamaram para tocar esse projeto. Eu fui lá para tocar esse projeto, comecei como superintendente, virei diretor. Depois passou 9 anos, engraçado, acho que 9 anos é uma data. E aí eu saí e falei assim, acho que a minha contribuição já foi dada. E aí eu juntei isso com meu irmão, fomos trabalhar na parte de prestação de serviço novamente. Ficamos algum tempo. 4 anos atrás, nós somos 3 irmãos. Meu pai já estava atingindo uma idade e ele virou e falou para nós que precisava da gente para fazer a parte de sucessão familiar. Então nós fechamos as empresas e viemos trabalhar no grupo e fazer uma parte de sucessão e modernização das fazendas, ou seja, a parte de sucessão familiar. E aí, quando o presidente Gabriel estava na sua campanha de gestão, ele ia visitar a FASU. E falou assim, Zé Olavo, você pode ir comigo? Porque eu estava na chapa dele como conselheiro no estado do Mato Grosso do Sul. Falei, não, vamos, Gabriel. E fomos lá, e aí acabou ele ganhando a presidência da BCZ e logo ele me chamou para ser vice-presidente executivo da Fundagre. E aí nós mostramos um projeto para ele, ele pediu, preciso de um projeto para a FASU. Nós fizemos um projeto e a diretoria da BCZ acertou o projeto e nós tínhamos uma pessoa para tocar a parte de executiva lá da FASU, porque eu não tinha tempo. Falei assim, não, eu quero só contribuir, me puseram eu como financeiro. E as coisas, igual eu te falando, vão sendo moldadas, aí o ano passado precisou dar um choque na gestão e falou assim, precisamos pôr alguém para ficar na direção executiva da universidade, da faculdade. Quem vai ser? Estamos aqui. Então nós estamos um ano e pouco na gestão. Temos desafios, vários desafios, mas igual a gente falou antes, né? O que move a gente geralmente são desafios. E são os desafios que a gente faz o aprendizado e vai caminhando. Então, nós estamos lá, temos de gestão de executivo, eu tenho 1 ano e 3 meses, e tentando cada vez mais melhorar a nossa querida FASU. Mas você estava falando aí, uma coisa me chamou muita atenção. Desde o momento que você assume o posto de docente, porque você também era, pelo que eu estou entendendo, você era docente, mas você também era pesquisador. Sim. É isso mesmo? Sim. Como que foi transitar por essas 2 vias até assumir esses cargos de liderança? Porque você foi líder em várias situações, né? Eu acho, assim, o cargo de liderança, o cargo de gestão, você precisa entender do processo como um todo. Você não precisa saber diretamente o processo, mas você precisa entender parte dele. E eu acredito muito em gestão compartilhada, sabe, professor? Eu não acredito em centralização. Acho que a centralização já foi. Nós precisamos trabalhar com a gestão compartilhada, ter pessoas em cada caixinha, e aí você, com essas pessoas que têm o know-how, seguir a direção. Então, eu nunca fui centralizador, não quero ser, e para mim foi um aprendizado, foi um choque, foi um aprendizado. É igual, por exemplo, eu saí da faculdade, fui trabalhar em prestação de serviço,
foi um grande choque, porque como a gente tinha clientes no Brasil inteiro, então às vezes eu ficava até pouco em casa. Aí vira aquela piada, né? Eu tenho duas filhas, né? E de vez em quando eles falam, né? Quando você fica fora de casa demais, quem que é aquele ali? Quem que é esse aí? Aquele da foto, né? Então tinha época que a gente ficava trabalhando, ficava 5 dias só em Uberaba. O resto no trecho. Então acho que tudo são aprendizados, são bagagens que você vai carregando e vai te formando. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que nós estamos em constante aprendizado e formação. Eu acho muito interessante essa questão aí que você comentou de descentralizar, né, as questões. Eu falo porque eu não fui advogado a vida inteira, né? Eu sou advogado há 9 anos. Eu sou professor há 8 anos, mas em instituições como a FASU há pouquíssimo tempo. E o que eu percebo é que eu tive uma trajetória meio que voltada ao comércio antes. E eu tive o prazer de conviver com grandes líderes, pessoas que estavam no varejo, por exemplo, há 20 anos, 25 anos. E é diferente quando a pessoa tem uma bagagem. Porque às vezes a gente vê muitos comentários, né? Até é meio batido isso, mas a gente vê, né? A diferença de líder e a diferença de chefe, né? A gente vê que o pessoal tem muito essa questão de fazer essas comparações. Aquela pessoa é chefe, aquela pessoa é líder. E o que eu vejo, assim, apesar da gente conviver pouco, né, por conta das nossas rotinas e tudo mais, né? Chego, dou aula, vou embora para casa, às vezes a gente não se encontra. Mas o que eu vejo, pelo menos nas reuniões, é que você é uma pessoa muito respeitada pelos funcionários. Isso é difícil de acontecer, né? Assim, ser praticamente unanimidade, né? É difícil, mas isso tudo eu acho que é um processo e um respeito. Eu acredito muito no respeito mútuo. Eu acho que se você quer ser respeitado, você tem que tratar as pessoas com respeito. Então, a partir do momento que você não tem o respeito, perde tudo. Então, desde que seja, da pessoa que trabalha no campo até o alto cargo como professor, acho que todos nós merecemos tratamentos iguais. E assim, é umas coisas que fazem diferença, mas assim, a gente acostuma, por exemplo, um bom dia, boa noite, como é que tá, tudo bem? Para mim, isso faz muita diferença. Eu aprendi a ser assim e eu carrego isso e eu tento até passar os valores, que a gente é pai, não sei se você tem filhos, mas eu tenho 2 meninas e uma está na adolescência, 14 anos. E a gente tenta passar os valores para ela, porque eu acho que, na verdade, a função nosso legado é isso, passar a educação para os nossos filhos para eles seguirem a jornada, né? E a gente vive num mundo um pouco complicado, né? A gente está vivendo um período, assim, não digo sombrio, mas um período meio conturbado, né? A gente vê um mundo meio que de perna para o ar, né? E ter filho, eu não tenho filho ainda, mas eu acredito que seja um desafio muito grande conscientizá-los de tudo que a gente está vendo por aí. Com certeza. Hoje, como você está falando, as coisas mudaram muito, valores mudaram, então a gente tem que tentar resgatar esses valores e passar para essas crianças. Por exemplo, um dos valores que eu carrego desde criança e passo para eles todo domingo, quando a gente está em Uberaba, a gente almoça junto. Almoça eu, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então isso quer dizer que você vai criando vínculos familiares. Eu acho que uma das grandes coisas que estão acontecendo hoje, as pessoas estão esquecendo de ter os vínculos familiares. E fora isso, como nós falamos, respeito. E um grande problema hoje em dia que eu vejo é a tecnologia. Essas crianças têm muita tecnologia e às vezes elas ficam dependentes demais disso aí. E está vindo agora o chat GPT, o DeepSeek da vida. Quer dizer, está piorando ainda mais, estão deixando de pensar. Acho que o que o ser humano cresceu foi o pensamento. Então a gente tem que tentar entrar naquela linha tênue. Você pode usar até aqui ou não. Então isso aí é o desafio do dia a dia. A gente passa por isso, né? Mas quando está com 14, 15 anos, está na adolescência, aí os hormônios já começam a chegar um pouco. Então a gente às vezes tem que dar uma freadinha. Mas essa é uma missão que eu fiz com a minha esposa, né? Quando a gente casou. Vamos ter filho, mas vamos educá-los. Então, é o dia a dia. Isso aí é importante demais. Mas você comentou sobre tecnologia. Como que você vê a tecnologia hoje dentro do setor educacional, mas também dentro do agro como um todo? Como que você vê essa chegada de ferramentas? Por exemplo, a gente vê a questão dos drones, que já não é algo novo, né? Mas a gente vê a questão dos drones revolucionando a questão do agronegócio. Ajudou muito, né, na questão do campo, dos produtores e tudo mais. Mas hoje a gente tem
igual você falou, inteligência artificial. Então a gente tem um monte de ferramentas. Como que você vê isso? Eu acho que esse aí é o futuro que tem que ser seguido. E assim, nós estamos querendo ganhando produtividade, de eficiência, com a tecnologia tem que saber utilizar. Então, nós viemos da família que trabalha com tecnologia. Eu trabalhei com reprodução animal, com a parte de embriologia, querendo, uma tecnologia desde a época da graduação. E aí, quando a gente pega a parte de agricultura, como você falou, fora isso, a gente tem os drones, tem inteligência, tem mapeamento eletrônico, você tem a agricultura de precisão. Hoje você pega os implementos agrícolas, são todos ligados na internet, então os IoT da vida, ou aí para frente, ou a gente trabalha também com mapeamentos, GPS. Isso não tem volta mais. Isso não tem volta e isso tem ajudado cada vez mais. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil é engraçado. Eu acho que o brasileiro, ele sempre foi adepto à tecnologia. E ele sabe trabalhar com a tecnologia. E ele pega a tecnologia para si. Por exemplo, senão nós não tínhamos tantos ganhos que nós temos em agricultura e pecuária. Hoje nós somos referência. Quando a gente fala em agricultura e pecuária, o Brasil. Na época, anos atrás, o que era o Brasil nisso? A nossa balança era negativa e a gente mais importava do que exportava. Alimentos, nós somos na pecuária. O grande boom da pecuária. Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo. Estamos cada vez mais melhorando a nossa eficiência nos nossos bovinos. Então, sem a tecnologia não vai, mas você tem que saber também até quando usá-la. Porque vamos supor, se der um problema. Por exemplo, quando eu fui professor, nós trabalhávamos com ultrassonografia de bovinos. Então, eu ensinava ultrassom, mas eu ensinava também o método manual. Porque eu falei, gente, vocês vão fazendo alguma coisa, às vezes não tem energia. Como é que você vai trabalhar? Então, você vai pegar... Tchau, até amanhã. Tem que ter um plano B, né? Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer eficiência e trabalhar. Então, eu acredito na tecnologia, mas você também não pode ficar totalmente dependente dela. Hoje em dia, se acabar a internet, o que o pessoal falou? Não trabalha mais, entendeu? Então, a gente tem que também saber trabalhar com ela. E outra coisa, nada substitui também a experiência, né? Nada substitui a experiência. Nós temos que saber utilizar essas ferramentas, mas e quando não tem? E quando não tem. Por exemplo, eu sempre digo isso para alguns colegas professores. Eu falo assim, na verdade eu brinco com os meus alunos, né, da faculdade. Quando eu não tenho um data show, às vezes o data show pode dar um problema. Então eu tenho que estar com o conteúdo preparado aqui, com um bom e velho pincel ali na minha mochila. Porque eu vou ficar sem dar aula porque eu não tenho o data show, porque eu não tenho os slides. Não, eu tenho que me virar ali. Se eu não tenho o data show, eu tenho o pincel. Se eu não tenho o pincel, eu tenho a voz. Então, quer dizer, a gente tem que se virar, né? É isso que eu acredito. Por isso que eu te falo que o brasileiro adapta bem, porque o brasileiro ele não estava acostumado a ter tanta informática, tecnologia. Agora é que nós estamos tendo. Então, se falhar um projetor, alguma coisa, você tem que ir no velho pincel ou no giz, quando tinha o quadro, né, a lousa. Então, eu acho que um grande diferencial nós, brasileiros, é por conta disso. Nós não somos tão dependentes da tecnologia e nós somos adaptáveis. Acho que não sei se a palavra é essa, mas nós somos adaptáveis. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, no meu mestrado, nós tínhamos uma estufa de embrião e ela tinha os responsáveis dela. E eu estava trabalhando, no final de semana ela deu um problema. Eu liguei para os responsáveis, ninguém podia atender. Eu falei, eu vou pegar... e me virar. Uhum. Peguei o manual, consertei a estufa. E aí o chefão chegou e falou, e aí? Não, expliquei para ele. Falou, mas ela está funcionando. Você sabia? Eu falei, não. Eu peguei, aprendi e trabalhei nela. Então, quer dizer, se fosse um americano, ele chegava, não está no meu protocolo. Tchau. Não vou mexer. Nós não, nós mexemos, vamos, tentamos. Por isso que eu te falo que o brasileiro é muito adepto. Porque ele quer aprender e ele trabalha e põe para trabalhar, para a coisa funcionar. O brasileiro, ele tem essa peculiaridade, né? Assim, o brasileiro é curioso, o brasileiro, ele é fuçado, né? Igual a gente fala por aí. E o brasileiro, ele sabe se virar no meio das dificuldades, né? Sim. Historicamente, o brasileiro é assim, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim às vezes. Por exemplo, a gente vê, quando tem tá lá embaixo, no fundo do poço, aí conserta, dá um jeito e sobe. Eu acho que o grande problema do brasileiro é
aquela relação, aquela antiga lei do Gerson. Ele quer ganhar a curto prazo. Tem coisas que a gente tem que ganhar a médio e longo prazo. Nós temos que construir isso aí. E eu vejo hoje, fora brasileiro, eu vejo muito nessa geração. Eles são muito ansiosos e aí eles querem resolver o negócio, tem que ser do jeito deles. E as coisas, como você falou, você vai aprendendo, você vai se formando, é experiência para você adquirir isso aí. Essa diferença de gerações é muito nítida, assim, para você no dia a dia? Para mim, sim. Para mim, eu vejo... Hoje eu não estou mais em sala de aula, né? Estou na Sim. parte de direção. Mas eu vejo o grande desafio de vocês hoje é conviver com esses alunos, principalmente com um telefone celular. Porque hoje tudo é telefone celular. Ah, eu quero postar, eu quero fazer uma Face. Ah, eu vou pegar o ChatGPT. Ah, eu vou pegar essa informação. Então, acho que é um grande desafio você trabalhar isso. E eu vejo mais novo ainda, eles são mais dependentes ainda. Então, a gente tem que ensiná-los. Só o quê? Até aqui você vai. Tipo, acho que eu não estou mais na parte do professor em si, da academia, mas eu vejo um grande problema com esse ChatGPT. As pessoas hoje não estão pensando mais. Eles estão passando para o chat e o chat faz. Então você está perdendo aquele raciocínio, aquele desenvolvimento do raciocínio. E eles não sabem utilizar o ChatGPT. Se soubesse pelo menos utilizar, você conseguia utilizar a seu favor. Agora ali, o que eu percebo é que a galera tem... quer respostas rápidas, mas não sabe nem como filtrar aquilo ali. Essa é a grande dificuldade. Então eu vejo hoje, eu como professor particularmente, eu entendo que a gente não pode frear os alunos do ChatGPT, porque não adianta. Né? Não adianta. Mas a gente tem que ensiná-los a utilizar da maneira certa. Pelo menos eu tento fazer isso no meu dia a dia. Falo, quer usar? Beleza, usa. Mas usa da maneira certa. Usa para pesquisar alguém que fala sobre determinado assunto. Não está conseguindo achar um livro sobre a área que você está pesquisando? Pede para o ChatGPT te mostrar alguns autores que tratam daquele assunto, quais os livros que eles usam, e depois você vai, acessa um site, aí, compra um livro ou acha o PDF dele, mas depois se vira. Né? E eu vejo que os alunos eles têm muita dificuldade, eles querem tarefas rápidas, assim. Né? Isso é complicado. Eu acho que isso vai pela ansiedade. Vai pela ansiedade. E aí eles não têm o tempo adequado para o desenvolvimento do raciocínio. Então, e outra, me falaram, principalmente na parte jurídica, que o chat, de vez em quando, ele simula algumas coisas que não são reais. Eu ouvi falar que depois tem algumas jurisprudências não, que eles fazem alguma pesquisa, ele inventa referência. Ele inventa jurisprudência, você falou aí, mas ele inventa. A gente vai consultar alguma coisa, ele inventa jurisprudência. Eu já fiz os testes. Aí você vai pesquisar no site do tribunal. Não tem nada a ver com a informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que não sou contra, sempre trabalhei com tecnologia, mas a gente tem que saber trabalhar com ela. Sim. Eu acho assim, igual você falou, a gente não pode toli-los, mas eles têm que também entender que existe um processo do raciocínio. Ele tem que saber, ele tem que ler, aprender, simular e escrever, porque o aprendizado ele não é só numa sala de aula. O aprendizado ele tem a parte de trabalho, que ele vai fazer uma pesquisa, ele vai estudar para depois fazer e a escrita que é importante, Sim. porque você tem trabalhos que mostram que a quantidade de aprendizado não é só numa sala de aula. Então, você tem um aprendizado que você está escuta, você tem um aprendizado da pesquisa e da escrita. Só assim você consegue melhorar o seu aprendizado. E eles não querem fazer isso, porque isso depende de tempo. E às vezes o cara, não tem o tempo, mas tem tempo para outras coisas. Então, eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia, principalmente de vocês. E essa questão da pesquisa ela é importante. Eu fiz mestrado recentemente, né, em educação tecnológica, e a escrita realmente é algo que dificulta até para quem tem facilidade, para te falar a verdade. E essa nova geração, ela tá com uma dificuldade muito grande na coesão, na questão gramatical, onde buscar as fontes, referenciar aquilo tudo, realmente está muito difícil. Está muito difícil. Mas você tinha falado aí, Zé Olavo, de adaptação. Você está na FASU, à frente da FASU há quanto tempo? Então, como eu falei, eu entrei na FASU numa parte financeira para dar um auxílio, foi em 2023, outubro de 23. Em
junho de 24 que eu assumi a direção. Entendi. Então nós estamos falando 1 ano e 2 meses, né? Então você não chegou a pegar a pandemia, né? Não peguei a pandemia. Né? Isso deve ter sido, igual você falou, esse foi um grande desafio, uma grande adaptação. Eu passei com as minhas filhas, né? E como que foi isso? Nossa, foi difícil. Foi até bom, sabe por quê? Porque a gente não via tantas coisas que elas estavam estudando e aprendendo. E a gente viu que tinha muita coisa errada, principalmente no agro. Eles estavam ensinando muita coisa errada no agro. Então a gente teve que reensinar as coisas para as nossas filhas, que o aprendizado não estava sendo correto. E tem um episódio muito engraçado. A minha filha, ela tinha uma professora e a professora estava falando mal de nem agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas. A gente não pode falar agrotóxicos, isso não é a palavra correta. São defensivos agrícolas. E ela falou, pai, eu não estou entendendo. Tal. Eu falei assim, não, peraí. Aí eu peguei um livro que eu tinha, foi um jornalista que publicou, pegou os fatos, tudo, mostrei para ela. Ela falou, o senhor me presta esse livro? O senhor marca para mim o que você acha, as palavras? E ela, no meio da sala de aula, lá, o professor falou, ela levantou a mão e falou, eu quero explicar. E começou a ler o livro. Então, essas coisas, a gente precisa combatê-lo um pouco, porque eles estão depredando o agro. Quer dizer, o agro é o grande vilão da moda. Não é nada disso. Hoje o Brasil ele tem um sistema muito eficiente e tem regras bem, o segredo do direito tem regras bem firmes. Que país do mundo você deixa 20, ou 40 ou 50% da sua área parada e você tem que ainda pagar tributos para isso? Não tem. A gente vê, né, o agro é tech, o agro é pop, mas parece que na prática a gente vê a turma levando para o outro lado essa questão do agro, da pecuária, né? Não só da pecuária, como também a agricultura. Mas eles esquecem que o agro, ele está em tudo com eles. Comida, alimentação, vestuário, alguns materiais, tudo o agro faz parte. Entendeu? Então, tem essa onda de preservar a natureza. Nós já preservamos ela. Nós não queremos atrapalhar. Se você pegar em termos de extensão, a utilização nossa é uma das mais baixas do mundo. E outra, nós temos um grande potencial por exemplo, na Amazônia, eu acredito ali que seja um bioma biológico grande. Por exemplo, você tem alguns animais ou mesmo vegetais, alguma coisa, que isso transforma em fármacos grandes. Por exemplo, tem um remédio que minha mulher é ortopedista e tem uma raiz, acho que é uma raiz ou um cogumelo que tem só na Amazônia, e aí eles pegaram esse medicamento, um laboratório europeu, e fizeram uma molécula para a parte de cicatrização. Então eu acredito no bioma Amazônia muito para ser explorado, não para depredação, não, mas ela tem um potencial biológico muito grande. Nós estamos trabalhando com biotecnologia cada vez mais, fazendo esses mapeamentos biológicos. Não, e a bioética, né, esses assuntos, eles fazem parte, inclusive, dos direitos humanos. Né? O pessoal tem a visão de que o direito humano está muito ligado à questão criminal, questão penal e tudo mais. Né? Mas não, está ligado ao meio ambiente. Né? Está ligado ao meio ambiente. Isso aí é o que a gente chama de direito de quarta geração. Fala lá da bioética, fala de tudo isso. A inteligência artificial também está ali entre os direitos humanos das últimas gerações e tal. Então o pessoal tem a visão muito deturpada, né? E eu acho que essas críticas que o pessoal faz em relação ao agro, em relação à pecuária, agropecuária e tal, faz em relação ao meio ambiente, eu vejo que é muito seletiva. Você não vê, não? Sim, seletiva e focado naquilo, entendeu? Eles politizou muito isso. Eu não gosto de usar muito a palavra politizado, porque o Brasil hoje ele vive numa diversão muito grande. Ou você é esquerda ou direita, e aí essa confusão. Então eu procuro evitar principalmente em conversas. Sim. Eu tenho as minhas ideias políticas, você tem a sua. Temos que aprender a conviver com as diferenças. Hoje a grande coisa é saber conviver com as diferenças e ter um raciocínio. Não quer dizer que todas as ideias de direita são boas, nem todas de esquerda são boas. Mas a gente tem que entender que tem que ser uma que vai privilegiar ou beneficiar a grande maioria. O que hoje nós vimos que eles estão pegando as minorias. Isso para mim eu não concordo. A gente tem que trabalhar. É lógico que as minorias têm que ser trabalhadas, mas você tem que trabalhar para as maiorias. Sim, né? Porque é o que move, né?
na verdade. Eu vejo isso também, eu tenho essa ideia. Eu também evito muitas das vezes de discutir essa questão de esquerda, direita, eu tento evitar, porque senão a gente acaba sendo rotulado. Né? Sim. É muito difícil ter essa rotulação. Até com os alunos é difícil a gente comentar. E eles muitas das vezes dão aquela cutucada, aquela alfinetada na gente, né, para saber de que lado a gente é. Aí a única resposta que eu dou é falar, não, olha minhas redes sociais lá, se quiser saber o que eu penso, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, as pessoas que eu sigo, os políticos que eu acompanho e tal. Tá tudo certo, mas discutir comigo eu não vou discutir, porque tem coisa que é melhor evitar, né? Mas hoje em dia tá muito chato, né? Tá muito chato. Hoje a gente, se você é contra, então você tem jogado de lado, porque você não faz parte do grupo. Não, gente, não. Vamos, tem tanta coisa mais importante para a gente crescer, trabalhar, do que... E tem coisas que a gente não consegue alterar. Não adianta. Muita coisa aí, nós temos que aprender a conviver, trabalhar e ter o seu julgamento. Eu acho importante você ter o seu julgamento, sim. Mas faz parte. Mas você acha que em relação ao agro brasileiro, a gente está bem representado politicamente ou você acha que não? Na sua visão como um todo, assim, de maneira ampla. Eu acho em partes, sabe, professor? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisava melhorar. Principalmente mostrar o nosso sistema de produção, mostrar para o mundo o que é o Brasil. Eu acho que a gente é muitas vezes depredado com coisa, tá queimando bioma, não sei o quê. E às vezes nem verdades, são falsas verdades que eles colocam e aí difunde. Então acho que o brasileiro ele precisa trabalhar melhor a sua própria propaganda, vamos trabalhar. Então acho que falta isso, a gente fica lá para fora e essas pessoas quando vêm às vezes no Brasil falam, pô, eu tinha um pensamento totalmente diferente do que eu tô vendo aqui. E assim, a parte política ainda, eu acho que o Brasil ele precisa melhorar muito a democracia dele. Mas é muito, nós estamos caminhando, acho que eu tive um professor, eu estou fazendo um treinamento e um dos coisas de geopolítica, e ele falava que o Brasil é o bebezão geopolítico, quer dizer, ele ainda grita, esperneia, mas não faz parte ainda da participação ativa do geopolítico. Isso é construído aos poucos. Então, eu acho até com essa divisão, as pessoas começaram a enxergar um pouco mais política, que antes ninguém falava de política. Então, estão entendendo um pouco o que são os deveres. Eu acho que nós estamos num processo ainda que vai durar muito, e nós vamos ter grandes transformações. Eu acredito, eu sou patriota e nacionalista. Eu acredito muito nesse país. Eu acho que a força que o Brasil tem é muito difícil ver um país. O problema, assim, às vezes é o caminhar. Nós falamos, as pessoas ainda não se enxergaram. Então, temos que educá-los, aprender, mas evitar conflitos. Sim. E aí acho que a gente caminha para uma... cada um tem sua opinião, né? A gente tem que respeitar, né? Mas eu vejo por aí também. Eu vejo que a discussão faz parte. Eu vejo que é importante essas gerações estarem discutindo política. Eu acho importante. Porque eu não sei como era as gerações dos meus pais, não conheço a fundo assim. Mas pelo que os meus pais contam, não tinha tanta discussão assim. Na época que eles conviviam, assim, não tinha tanta discussão igual tem hoje. Também isso deve ser por conta também da globalização, do acesso à informação ficou mais fácil. Com certeza, eu acho que isso aí ela ajuda. Só que o problema também com essas informações, às vezes falta o crivo. Então, fake news aí tem bastante. Mas cabe a você achar fontes que são reais e trabalhar. Isso é até um aprendizado. O que nós estamos falando faz parte do aprendizado. Você ver fontes e ler as coisas que hoje que acontece com essa geração, eles não leem. Eles leem só, por exemplo, só o título da notícia e não lê o corpo. Às vezes o título não quer dizer a informação completa. Então, a gente tenta educá-los a ler a notícia como toda. Eu acho tão interessante isso, esse assunto da velocidade de informação, que a gente recebeu um convidado aqui recentemente, o Edson Santana, da Rádio Sete Colinas. Ele estava contando para a gente um fato curioso. Ele estava contando para a gente que ele é do tempo ainda da rádio escuta. Quer dizer, ele ficava ouvindo outras rádios com notícias, anotando as notícias
para depois ele dar essa notícia em primeira mão. Quer dizer, não tinha essa velocidade de informação. Hoje a gente tá aqui pega um computador, pega o celular mesmo, entra nos sites de notícias, você já tem uma notícia ali na mesma fração de segundo que sai. Então, quer dizer, ele estava contando isso, que ele é do tempo de ficar ouvindo o rádio, anotando a notícia, para daqui meia hora tá falando ao vivo. Então, quer dizer, mudou muito mesmo, né? Essa questão. Não, hoje a gente falar, eu não sei sua idade, mas, por exemplo, eu vejo... Tem 34. 34, eu tô com 50 anos. Eu sou da época que tinha a fita cassete, tinha o fax. Hoje você fala em fax, as crianças não entendem. Telefone, orelhão. O que é orelhão? Então, se mudou muito. Eu acho que a minha geração foi a última que pegou essas... você chegou a pegar. Sou de 91, então eu peguei toda a década de 90, depois a geração de 2000, então eu ainda vi orelhão, cartãozinho de ligação de 3 segundos pelo celular, né? Então eu ainda peguei tudo isso. Minha mãe com tijolão, eu lembro então de tudo isso, então é bem interessante. Mas vamos voltar aqui no assunto de liderança e gestão. Porque você foi líder de laboratórios, empresas e até fundações, certo? Qual foi o maior desafio seu de tudo isso? Ou quais foram os seus maiores desafios no meio disso tudo? Professor, tudo tem um desafio. Tudo tem um desafio. Depende do lugar que você vai, aí você vê, o desafio aqui é humano, o desafio aqui é financeiro, o desafio aqui é equipe. Então, acho que cada lugar você tem um desafio. Eu acho que... como é que eu vou te falar? Faz parte da demanda de onde você está fazendo a liderança. Adaptação. Né? Adaptação. Novamente, nós vamos na adaptação. Então, eu não sei elencar qual que seria o lugar mais difícil. Todos nós tivemos desafios. Eu acho que o desafio maior é aquele quando você está lá. É isso, a missão, né? A missão. Então quer dizer, se você falar, o desafio maior é a Fazul, porque eu estou hoje na Fazul. Mas não é certo, porque eu tive desafios na empresa, quando eu era professor, até hoje nas coisas da família a gente tem desafios. Então, é difícil eu falar, elencar esse aqui. Eu não queria me falar. Já que você comentou sobre a Fazul, gostaria agora de que você que está aí assistindo esse episódio para lá de especial, que você assista um vídeo para conhecer um pouquinho da história da Fazul, que está completando 50 anos. Então é meio século de idade, gente. É muita coisa para uma faculdade, para uma instituição tão incrível igual nós temos na nossa cidade. Então vou pedir agora para o nosso querido Henrique Botelho tá rodando esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da história da Fazul. Desde 1975, no ensino das ciências agrárias. Minha história começa muito antes de mim, antes de ter nome, antes de receber meus primeiros alunos. Eu já existia como um sonho compartilhado por aqueles que acreditavam que o agronegócio brasileiro poderia ir além, crescer e se fortalecer. Minha base? A ABCZ, meu DNA, a excelência no ensino agro. Eu sou a Fazul. E desde 1975, carrego a missão de transformar o agro através do conhecimento. Nasci para cumprir um propósito: formar profissionais diferenciados que levam inovação e progresso para além das fronteiras. O curso de zootecnia foi o primeiro, o quinto do país, mas o único com foco no zebu. Também fui vanguarda na agronomia, porque a melhor safra que existe é a de quem impulsiona o campo. O tempo passou e eu me tornei referência. Criei novos cursos, fortaleci parcerias e conquistei meu espaço próprio, mas sem nunca perder minha essência: ser a ponte entre tradição e inovação. Hoje, 50 anos depois, olho para trás e vejo o impacto da minha existência. Porque ser Fazul é carregar um legado, é ser pioneiro, é ter excelência, é fazer história. E essa história só está começando. Nossa, esse vídeo é muito bacana, viu, Zé Olavo? Espero que a turma que tenha assistido aí tenha
conhecido um pouquinho dessa história, que é 50 anos. 50 anos são 50 dias, né? Deu lá. E aí eu te pergunto já de cara, qual que é a importância, na sua visão, dessa instituição pro Brasil? Ah, professor, é muito grande, porque nós estamos falando de uma instituição que ela foi criada para trabalhar o agro. Eu não sei se o senhor sabe, ela foi criada... o curso de zootecnia, na época, não existia o curso de zootecnia. E aí, a importância da BCZ nisso, em 1956 ou 57, nos anos 50, houve discussões de criar um curso de zootecnia. E a BCZ capitaneou uma dessas discussões. Então, se criou o primeiro curso de zootecnia em 66. E aí, o que a BCZ sentiu que precisava fazer? Começou a tecnologia a entrar na parte da agricultura e pecuária. Então, os sócios, a própria diretoria da BCZ sentiu que falou assim, nós precisamos de alguém para trabalhar com isso aqui, porque a gente não vai dar conta, parte informática. Então, qual que seria o profissional para isso? Aí, vamos fazer a zootecnia. E aí, a BCZ criou a Fundag, que é a fundação, em 73, quer dizer, a Fundag ela tem 52 anos, e aí em 75 foi criada a Faculdade de Zootecnia, que é de Uberaba, que era a FASU. E aí a faculdade ela foi criando braços e a história dela foi crescendo. Então, depois criou-se um curso de agronomia, depois foi criando os outros cursos, e hoje nós estamos numa maturidade com 9 cursos. E esses cursos são interligados entre si. Então, e só voltando um pouco atrás, se me permite voltar para trás, você me perguntou a importância. Hoje a FASU ela tem mais de 10 mil egressos. E se a gente pegar esses egressos, eles estão em vários pontos de referência no Brasil e também fora do país. No Brasil, a gente tem grandes líderes. Hoje, o presidente da Cargill da América Latina formou na FASU. Se você pegar na comunicação, o filho do Joel da Atena formou na FASU. Se a gente pegar o grande grupo hoje que tem Uberaba, que é o Biagro, o Fabrício formou na FASU. Hoje, se nós temos um cara que é bem reconhecido na parte de liderança, de gestão de pessoas no agro, que é o Ricardo Arantes, formou na FASU. O Josaquian, que é o grande técnico, superintendente técnico da BCZ, formou na FASU. Se a gente for falar, tem vários. É difícil, eu até peço desculpa se eu não elenquei todos, porque são várias pessoas que fizeram e fazem a história da FASU. E uma outra coisa importante que a FASU tem, ela começou a criar lastros fora do país. Então, hoje, 10% dos nossos discentes são internacionais. O senhor que está lá, você vê, não é raro você escutar as pessoas falando em espanhol, você fala assim, gente, eu estou aqui em Uberaba, então nós temos alunos bolivianos, nós temos alunos mexicanos, nós temos alunos panamenhos, temos alunos Nicarágua, temos alunos da Costa Rica, República Dominicana. Então isso para nós, quer dizer, a FASU está criando importância e braços para fora do país, bolivianos, né, que eu falei. Então, para nós que estamos lá, o senhor está lá... Senhor não, pelo amor de Deus. Você, então, que está lá, você vai ver que, assim, você faz parte e fica impressionado com o potencial que aquela faculdade tem. E ela tem um diferencial que eu acho das outras, é a recepção. Então, as pessoas chegam e se encantam com aquilo. Exato. Se encantam. Eu não sei se é porque nós estamos também numa área privilegiada, nós estamos falando numa área de quase 200 hectares dentro de Uberaba. Então, os nossos alunos... eles querem aprender de um pivô. Sai da sala de aula e vai para lá. E se a gente pegar os outros cursos, por exemplo, o curso que você está, administração, você quer aprender um pouco, vamos saber um pouco na parte de zebuinocultura, como é que seria a parte de administrar, tal. Você está lá do lado. Então, eu acho um grande diferencial isso, fora que nós falamos, né? Ter a BCZ do lado. Sim. No próprio logo da FASU, nós temos o caranguejo da BCZ. Então, o evento que foi feito em parceria, né, FASU e a BCZ, foi grandioso. Né? Aqueles estandes, tudo que foi feito, foi maravilhoso. Então, esse ano, como a FASU estava fazendo 50 anos, nós sentamos, como falou a parte de marketing e a parte institucional, nós precisamos fazer
Sim. Porque um jubileu de ouro não é para qualquer um. Não. Então, em vez de focar só num evento, o que nós fizemos? Nós fizemos, mais ou menos, desenhamos quase 50 eventos. E aí estamos nessa jornada. Acho que quando nós fizemos, acho que nós estávamos até um pouquinho insano, porque você fazer 50 eventos durante um ano não é fácil, sabe? E assim, tem alguns eventos que marcaram para nós. Agora, o evento agora do dia 18 foi um evento muito interessante. Que existia uma cápsula do tempo. Isso que eu ia te perguntar, como que foi isso? Ah, rapaz, foi um negócio assim que me marcou e vai me marcar. Porque você tem uma cápsula do tempo, 25 anos, você tirar essa cápsula, ver as escritas, a gente conseguiu capturar não grande maioria, uns 30 mensagens nós conseguimos capturar. Porque quando foi colocada, eles esqueceram que podia ter uma infiltração, alguma coisa, então algumas mensagens foram perdidas. Mas o que nós vamos fazer até agora, nós estamos escaneando essas mensagens, vamos colocar num QR Code, onde a pessoa vai ter o acesso. Então é muito legal, você vê, por exemplo, uma das mensagens que a gente pegou, estava falando sobre a fitose. E na época a fitose era um grande problema no Brasil. E aí estava assim, propaganda, a fitose, precisamos vencer essa guerra. E aí, quer dizer, hoje o Brasil já é considerado erradicado de fitose. Então, isso e outros depoimentos, você fala assim, gente, o que o cara pensava 25 anos atrás? E aí, nós enterramos uma outra e vamos enterrar daqui 25 anos. Não sei se vou estar lá, porque eu vou estar com 75 anos, mas a pessoa que for desenterrar, ela vai falar, gente, o que esse doido pensava 25 anos atrás? Então, foi um momento bem interessante. E, dentre outros, nós homenageamos também ex-diretores durante a Exposebu. Foi um momento bem especial, principalmente para mim, porque eu homenageei meu pai. Aí foi difícil, cara. Foi muito difícil. Eu fazendo discurso, vendo meu pai lá. Então, e não fui eu que escolhi, tá? Nepotismo, essas coisas é complicado. Não. Passou na comissão. Imagina, é uma questão emocional. Passou por uma comissão e foi escolhido. Então, nós estamos fazendo assim, vários eventos muito interessantes. Cada hora é uma surpresa. Então, tá sendo muito legal isso aí. Seu pai chegou a ser presidente da BCZ? Meu pai foi presidente da BCZ por 3 mandatos. 3 mandatos. E o presidente da BCZ é presidente da Fundagre. E fora isso, ele foi o presidente da Fundagre no Conselho Deliberativo. Ele foi o presidente executivo da Fundagre por 2 mandatos. Ah, não, então, mais do que merecida homenagem. Ele discursou, você falou? Não, eu que discursei. Que discursei. Entendi. Mas foi difícil. Vê-lo ali não é fácil. Com certeza não. A gente treina, mas... Não tem jeito, né? É muita... Mas você estava falando aí dos alunos estrangeiros, né? Como que é a acolhida dessa turma? Acredito que seja um desafio tanto para eles chegar num local com língua diferente, né? O português e tudo mais. Um ambiente amplo, porque a FASU tem uma estrutura maravilhosa, enorme, como você mesmo mencionou. Como que é essa acolhida? Como funciona esse processo? Então, a gente tenta fazer algumas coisas para quebrar isso. A gente tem um convênio com uma empresa de línguas que a gente oferece línguas para eles. Fica bem ali na portaria, tem uma... Isso. Eu não sei se eu posso falar propaganda. Pode. Não, pode fazer o... Tá. Então, nós temos uma parceria com o ICBEU. O ICBEU ele tem um curso para eles, para acolhê-los. E o que a gente tem feito, a gente tem treinado o nosso pessoal administrativo com o ICBEU, tem dado algumas aulas para espanhol, para receber essas pessoas, entendeu? Sim. Então, tem melhorado essa interação. Mas, assim, é um desafio. Mas como já tem vários outros alunos, aí acaba um aproximando com o outro. Eu conheço ele, ou se aproxima quando dá a língua. Mas é um desafio, sim, a gente tenta trazê-los para cá. Porque também, quando você está num país diferente, costumes, não só a língua, são costumes, algumas coisas. Então a gente tenta ensiná-los. Mas é um desafio grande. Eu passei por isso quando eu fui embora para os Estados Unidos, né? Eu fui num país que a língua não era nativa, mas eu acho que é uma experiência muito diferenciada. Eu carrego isso comigo. Morar num país que a língua não é sua, seus costumes não são seus. Então, é um aprendizado que você vai carregar para a vida inteira. E a gente tem feito parcerias com algumas associações fora do país. Por exemplo,
Hoje nós temos um convênio de mais de 20 anos. O ano passado nós refirmamos o convênio com a Sozebu da Bolívia. Então, temos convênios com eles e a FASU hoje na Bolívia ela é muito reconhecida. Porque o que acontece? Muitos bolivianos vieram para o Brasil, estudaram aqui e estão trabalhando na Bolívia. E estão sendo referência. Então, quando você vai lá com a bandeira da FASU ou com a camisa da FASU, FASU. E o ano passado, o que a gente fez? A gente mandou um professor nosso conhecer as escolas de ensino médio. Entendi. Para falar da FASU. O professor falou, Zé Olavo, todos aqui conhecem a FASU. Impressionante. Entrava com a meninada, eles batiam palmo, queria saber, queria aprender, queria entender. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Por quê? Eu acho que a grande bandeira de uma faculdade ou de uma instituição de ensino são os seus egressos, porque é aí que vai mostrar o que foi aprendido, né? Então, igual nós temos referências em vários setores, nós temos também os egressos estrangeiros que estão levantando a bandeira da FASU fora do país. É igual eu brinquei com você, né? 50 anos são 50 dias, né? Então, assim, a FASU tem uma marca muito forte, mas essa marca ela não é forte por um acaso, né? Ela é forte por conta de toda a história que ela carrega, por conta de toda a capacidade que ela tem, né? Com os alunos. Eu acho que capacidade e também... Qualidade. Qualidade, a gente não pode esquecer das pessoas lá também, igual você está lá, entendeu? Então a gente está vendo que a qualidade dos nossos docentes também é importante, porque são eles que estão trazendo para os nossos alunos as informações e a estrutura. Então, e fora isso, pessoas que passaram lá. Acho que o que nós estamos fazendo nesses 50 anos é também lembrando pessoas que passaram lá. Porque hoje as pessoas às vezes esquecem do passado. Então a gente tem que reconhecer o passado, viver o presente e projetar o futuro. Exatamente. Esse é o grande desafio. Já aproveitar e deixar um abraço, né, para toda a equipe, né, lá da FASU, né, que eu tenho um carinho muito grande por muita gente lá, então em tão pouco tempo que eu já estou lá. Né? A Márcia, a Sheila, o Diego, o Alex, né, toda a turma lá, Marley. Então, todo o pessoal, eu quero deixar um abraço. Os que eu não mencionei, fica também meu abraço aí. Mas é muito importante isso, né? A FASU ela tem uma história muito rica nesse sentido, e eu percebo o olhar dos alunos, assim, que eu convivo, que eles gostam realmente de estar onde eles estão. Isso é muito interessante. Igual eu falei para trás, ela tem uma magia que ela encanta todos, né? Te garanto que você está encantado, como você está falando. Encantado, os alunos, os profissionais, sem dúvida, a parte administrativa, todos são encantados. Até a gente brinca que ali é uma grande família. O ambiente ali é maravilhoso. Então, eu acho que ali, eu não sei o que é, mas tem uma coisa que encanta todo mundo. Tem uma coisa diferente. Eu, por exemplo, a minha formação não foi lá. Sim. Mas eu me sinto pertencente lá. Sim. Como eu tenho certeza que você tem pertencimento lá. A minha formação também não é lá e eu me sinto pertencente lá. Eu já fiz grandes amigos lá já. Não sei o que tem lá. É interessante. Eu não sei a magia. Eu sei que tenha alguma coisa lá que encanta todos. Então, por que você não aproveita a oportunidade e diz para o pessoal por que é importante estudar na FASU? Eu acho a grande importância da FASU é o grande diferenciais que nós temos. Você vai ter uma formação que eu acho que é muito difícil encontrar em qualquer lugar. E fora isso que a gente falou, nós estamos dentro da área urbana com uma fazenda real que trabalha lá e os cursos são coligados. Então, eu acho importante para a sua formação você ter congregações em vários cursos. Eu não quero trabalhar no agro, eu quero trabalhar com administração, mas de empresas. Mas o agro é uma empresa, você vai estar lá junto. A psicologia, muita gente pergunta, por que a psicologia? E a psicologia, ela está interligada. Por que ela está interligada? Hoje, nos grandes maus que aconteceu, principalmente da pandemia, foi os burnout. Então, as pessoas elas estão se emborrecendo muito cedo. Então, precisa de um psicólogo para acompanhar. E, fora isso, existem terapias assistidas com animais. Então, os animais interagem com o ser humano e criam vários bondes entre o ser humano. E isso tem funcionado. Nós temos lá a cão-terapia. É um sucesso, o cachorro, a interação disso, e também nós estamos falando da equicultura, né? O pessoal trabalha muito, principalmente síndrome de Down, com os equitos. Então,
novamente, se você me falar, você vai num lugar que você vai se encantar, não só com as pessoas, com o ambiente e também com a sua formação. Então, eu acho importante a sua formação ter uma base, onde você vai ser reconhecido e todos conhecem a Fazul. Sim. Você comentou aí da administração, da psicologia. De onde veio a sacada de trazer esses cursos para dentro da Fazul? Porque nós precisávamos crescer e aí a gente precisa trazer alguma coisa que é coligada com o agro. Então, a administração ela está muito ligada hoje no agro. É uma coisa que eu falo, que a gente vê, é que os gestores hoje, numa propriedades rurais, está tendo uma suma importância, porque as margens estão caindo. Quando você cai margem, você tem que trabalhar com gestão. Se não houver gestão, o seu negócio não vai ser sustentável, se profilar. Então, acho que a parte da administração, a parte da contábeis, porque hoje também profissionais que entendem de contabilidade rural, é muito difícil. Sim. Porque tem as suas particularidades. Sim. As pessoas não entendem, mas tem as suas particularidades. Sim. Então, é importante trazer isso e ter uma ligação. Porque eu acredito que, por exemplo, o zootecnista, ele não tem que ser só técnico, ele tem também que ter uma formação de gestor. Claro. Ele tem que ter um conhecimento básico. Ele não quer dizer que ele vai... É igual nós estamos falando, liderança. A liderança, eu entendo que ela tem que ter um conhecimento, pelo menos, básico de todos os setores para você liderar. Como é que você vai interferir numa pessoa se você não tem noção nenhuma disso aí? Então, a ideia foi trazer esses cursos para aproximar que fosse do mesmo funil. Interessante. Não, você falou aí de liderança novamente. E essa questão de liderança pega isso lá dos primórdios da sociedade. Já se falavam, os filósofos antigos, lá do século V, eles já falavam que era interessante que nós tivéssemos políticos que fossem filósofos, justamente pela essa capacidade de pensar, né? Não é fácil nessa situação. E aí eu te pergunto o seguinte, você é do campo da pesquisa, você falou da docência, você teve a oportunidade de morar fora, de estudar fora, fazer mestrado e tudo mais. Como que você vê hoje a pesquisa? Porque eu vejo que a Fazul ela incentiva bastante a pesquisa no meio acadêmico. Quando a gente fala de instituição, ela tem a tríplice hélice, né? Então a gente tem que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Então, para a gente ter na nossa formação, os nossos alunos, eles têm que ter essas 3 hélices embutidas no seu DNA. Sim. Então, nós trabalhamos bastante a pesquisa lá, porque é importante para os nossos alunos, não só a aprendizagem por pesquisa, mas também trazer as empresas para lá, para ter um convívio com os nossos alunos. Um dos grandes diferenciais que eu acho é os nossos alunos conhecerem as empresas e até, às vezes, formando, tá trabalhando nessa empresa. Então, para nós, existem alguns indicadores que vê a quantidade de egressos que estão colocados no mercado de trabalho. Então, é importante, fora a pesquisa, produzir material científico, mas também essa interação empresa discentes. Então, eu acho que ela abrange vários aspectos disso aí. Entendi. E a Fazul hoje tem muitas parcerias, né, em relação à pesquisa. Nós temos várias empresas prestando vários serviços, tanto para empresas privadas como públicas. Inclusive, a gente participa de alguns editais e tem conseguido. Por exemplo, a gente conseguiu um edital da FAPEMIG agora, junto com a Embrapa Leite, CNPGL, Centro Nacional de Pesquisa do Gado Leiteiro, onde nós vamos produzir uma pesquisa bem de ponta. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar principalmente com a produção de metano de animais. Como a gente faz lá, nós temos o TEDEA, que a gente avalia a eficiência alimentar, nós vamos trabalhar com esses animais que estão lá e o que eles estão produzindo de metano, porque hoje é um grande questionamento que tem no mundial, é a produção de metano através dos animais, né? Entendi. E a medicina veterinária, como que está funcionando lá na Fazul? Então, a medicina veterinária é um curso novo, né? Nós não formamos nenhum ainda, nós estamos na quarta turma. Então, ela veio para somar, ela veio para fechar essa parte do agro, né? Aí nós temos agronomia, zootecnia, veterinária, gestão, o curso de agrocomputação.
Porque a veterinária ela trabalha também nessa parte da medicina animal. Então eu acredito muito nessa medicina animal. Eu sou médico veterinário. Até, sim, por isso que eu tenho que te fazer essa pergunta. É até difícil a gente falar da nossa profissão, mas eu acredito muito nisso, e ainda mais hoje em dia que está tendo muitas zoonoses, né? Então o médico veterinário que é responsável pelo controle dessas zoonoses e fora a produção de alimentos saudáveis. Se o animal tiver algum problema, ele não vai produzir leite, carne. Então eu acredito muito na medicina veterinária nessa interação, mas aí volta aquele questionamento. Mas o médico veterinário vai competir com os zootecnistas? Eu acho que tem espaço para todos. Todos têm espaço. Basta se dedicar àquilo que você quer saber. Eu quero trabalhar mais aqui em bovinos. Eu quero trabalhar mais em cunicultura. Então, basta você dedicar aquilo. E dedicar, você tem que ter amor. Se você não tem amor, você não vai se proliferar. Aí entra um ponto que eu sempre pergunto para os profissionais que vêm aqui conversar comigo. Porque a gente vê muito, o mercado está saturado aqui, o mercado está saturado ali. Mas o mercado seleciona, não seleciona? Tem espaço para todo mundo, não tem, Olavo? Com certeza. Hoje tem carência de mão de obra qualificada. Se a gente pegar, hoje está tendo carência. Você vai andar aí. Outra coisa que a gente quer fazer é trazer as empresas também, às vezes fazer um treinamento para essa empresa. Uhum. Porque está tendo carência. E o que você falou, não adianta o cara ser, eu formei na FASU, mas ele não fez a sua escala educacional correta, porque ele não vai ser projetado. Ela te ajuda, ela te impulsiona. Mas o da para frente cabe a você a ser competente, a ser organizado, gestor disso aí. Eu falo que eu ouvia muito isso quando eu me formei em 2016. Eu ouvia muito isso. Mas o mercado está saturado. Você vai advogar mesmo? Você vai ser advogado mesmo? Ué, por que não? Por que não? Tem 2.000 advogados em Uberaba, você 2.001. Não tem problema, tem espaço para todo mundo. Até porque tem profissionais bons, profissionais ruins. Então o mercado vai me selecionar. E eu vejo isso em todas as áreas, inclusive na veterinária, na zootecnia, em todas elas. Né? Eu acho que cabe a você. A escola ela te dá uma formação. Exato. Mas quem que vai dar os pulsos, os boosters da vida é você. Você que vai atrás, você que tem que correr atrás, você que vai ficar à noite sem dormir. Porque as pessoas veem as coisas, geralmente nessa geração que é do imediatismo, ele está... o professor Tafarel está sendo muito bem, mas não viu os tombos que você levou, os aprendizados, as noites mal dormidas, os esforços. A preparação da aula. A preparação da aula, o esforço que você teve. Às vezes você teve que preparar uma aula, você dibidicuda alguma coisa. Entendeu? Eles não veem isso. Não. Mas essa geração, eu tenho esperança que essa geração ainda vai trazer muita coisa boa para nós. Não, com certeza. A gente tem que pensar nisso, porque senão a gente nem falava, desistia, falava, Exato. Deixa acontecer. Não, e nós que estamos somente nessa parte da academia, nós temos que acreditar neles, né? E a gente tem muito amor pelo que faz, né? Educação é um vício, eu costumo dizer. Com certeza. A educação, ela vicia, porque aí você perde horas, dias. Eu, de vez em quando, eu saio da faculdade, 9 horas da noite. Minha mulher fala, onde você está? Eu falo, como é que você está? Não, mas... Entendeu? E a gente, quando tem amor, a gente vê o tempo passar muito rápido. Eu tenho, inclusive, amigos que são professores que já falaram, vou pegar uma licença aqui de 1 ano, vou pegar 1 ano sabático. Não durou 6 meses, durou um semestre, já estava pedindo para voltar para a faculdade, falando, eu preciso dar aula, porque eu não dou conta de ficar sem isso aqui. Por isso que eu falo que vicia. Educação é algo apaixonante mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo é que, quando eu me formei, uma das coisas que eu tinha certeza é que eu seria professor. Se eu seria advogado, se eu seria um servidor público, era uma outra coisa, mas que eu seria professor, isso era certeza. Porque é algo que mexe com a gente. Né? Então, de antemão, queria que você deixasse um recado para a galera que está nos assistindo. A gente já está caminhando aí para o final. Deixasse um recado aí para a galera que está nos assistindo, os nossos colegas. Já deixar um abraço também para o Pimenta, para a Michele também, que coordenam lá o curso de Administração e Contábeis, onde eu tenho a honra de lecionar. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite. A honra de estar aqui, poder compartilhar alguns sentimentos, palavras, né? Espero que tenha deixado algumas mensagens.
E espero que vocês venham para a FASUC para conhecer, ver como é que funciona a instituição. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela instituição. Então eu deixo o convite para vocês conhecerem a FASUC. Nós temos um departamento de visitas lá, inclusive de alunos de ensino médio que queiram conhecer a profissão. Nós estamos abertos para recebê-los lá e te agradecer novamente aí pelo convite. Ah, que isso, Zé Olavo. Para mim é uma honra, para mim é um prazer. E as portas aqui estão abertas também para os nossos outros parceiros da FASUC para estarem aqui batendo papo com a gente, conhecendo, para que o pessoal, o público de casa, possa estar conhecendo um pouquinho melhor sobre esses profissionais que marcam, né, a cidade de Uberaba. Então, antes da gente encerrar, queria te presentear aqui com um mimo nosso, rapaz. lá do pessoal da Demora. Posso Personalizados, claro, fica à vontade. Pessoal da Demora Personalizados, que presenteia sempre os nossos convidados aqui. Então eu te agradeço muito, Zé Olavo, aí pela participação, viu? Tudo é personalizado. O pessoal da Demora lá é tudo diferenciado. Obrigado, Diego. Obrigado, Demora, pela lembrança. Irei usar com certeza. Então tá bom. Muito obrigado, Zé Olavo, mais uma vez, tá? É um prazeraço ter você aqui. E galera, fiquem com Deus. Muito obrigado aí por mais essa participação, por mais esse episódio, TafaCast episódio número 5. E logo nos veremos com outros convidados com o brilhantismo do José Olavo. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!